Olá, muito boa noite. Nessa terça-feira, 5 de outubro de 2021. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela Cristina Magalhães. Eu sou advogada há 27 anos em Brasília, sou esposa de bombeiro e há 17 anos eu trabalho atuando em direito militar para bombeiros e PMs do Distrito Federal. E hoje eu vou trazer aqui para vocês uma convidada muito especial. Nós vamos falar sobre um tema muito importante nos dias de hoje, que é justamente o direito e a humanização. Qual o valor do ser humano, das relações humanas para o direito? Como o direito enxerga o ser humano? Quem somos? Como nos percebemos neste mundo? Um mundo em constante transição, em constante mudança. Por que somos do jeito que somos? O que nos leva a escolher a profissão que nós atuamos hoje? Então, são algumas perguntas que nós vamos nos debruçar hoje, perguntas que vão dizer muito a nosso respeito, vão dizer da forma como nós nos relacionamos com o mundo, como o mundo se relaciona conosco e como nós fazemos as nossas escolhas, né? Todos os dias fazemos escolhas, escolhemos acordar, escolhemos levantar da cama, muitos escolhem não levantar da cama, muitos escolhem sair, trabalhar, conversar com pessoas, outros escolhem se isolar do mundo. Então, qual é essa percepção do ser humano para o direito? Porque a visão que as pessoas têm do direito, que o direito é algo distante, é algo frio, é algo que não se importa com as particularidades do ser humano. Então, em que ponto que o direito nos enxerga como seres humanos e não como números, tabelas, processos, metas? O que acontece na realidade nos atendimentos jurídicos dentro do escritório da advocacia? O que acontece quando alguém procura um advogado pela primeira vez? Então a pessoa chega no escritório trazendo uma dor interna, um problema mal resolvido, ela já está fragilizada naquele momento delicado da vida. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou habilitar aqui a minha convidada, mais que especial. Ana Melo, olá, boa noite. Olá, boa noite, doutora. Tudo bem? Tudo bem? Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. É um prazer recebê-la aqui no Direito para Bombeiros. Doutora Rosana Mello é uma querida amiga que conheci pelo Instagram há pouco mais de 3 anos. É uma pessoa muito espiritualizada, é uma pessoa que estuda muito os relacionamentos humanos. Já tive a oportunidade de ser aluna dela no curso de Direito Sistêmico, onde eu pude aprender muito, pude aprender não, começar a aprender, né, sobre essa complexidade que é o ser humano e como a gente atender as pessoas em cada particularidade delas, né? Então hoje a gente vai conversar com a doutora Rosana sobre essa humanização no atendimento, esse olhar diferenciado para as pessoas que nos procuram, né? Então, eu vou deixar a doutora Rosana se apresentar, falar sobre ela, falar do perfil dela, o trabalho que ela desenvolve. Doutora, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Boa noite, Dani. Posso te chamar de Dani? É porque é muita intimidade aqui para Por te chamar de favor, doutora. por favor. Gente, uma boa noite para todos vocês. É um grande prazer ter todos vocês aqui com a gente, passando na nossa telinha para acompanhar essa live, que é de uma importância muito grande, inclusive, para a sociedade, né? Em primeiro lugar, Dani, tá lindo seu escritório. Quero te fazer uma visita. Obrigada. Eu tô aqui ainda eu sou advogada e também tenho uma empresa, né? Eu tô numa empresa agora.
E há mais ou menos uns 5 anos eu iniciei a minha jornada dentro de um pensamento jurídico mais aberto, mais sistêmico, mais abrangente, né? Então, é um passo que eu dei e que eu não consigo retroagir. Eu descobri que os relacionamentos têm muito mais daquilo que a gente imaginava, e quanto mais a gente aprende, menos eu acho que eu sei, né? Então, eu sempre fico achando que não sei de tudo, e é verdade, a gente nunca sabe de tudo, né? Mas eu me formei como advogada, fiz minha faculdade de Direito, sou advogada, Opa, fiz o curso de mediação de conflitos. Logo depois, a constelação familiar me chamou, foi um chamado mesmo, e eu comecei a aplicar esse pensamento sistêmico, né? Essa técnica terapêutica, porque não é uma terapia, dentro do direito, dos conflitos que me apresentavam. Então, é um olhar que convida a todos a olharem além daquele ponto de conflitos, né? O que que te levou para aquele conflito? Muitas vezes a gente se desresponsabiliza, coloca toda a carga da responsabilidade no outro, sendo que a gente tem parte sim da responsabilidade. E o direito sistêmico é isso, nada mais é do que realmente um convite a olhar além daquele conflito pessoal. perfeito. Inclusive, Rosana, como a gente está falando de humanização do direito, direito sistêmico, a gente teve aí o Setembro Amarelo, né? O mês de conscientização, a prevenção do suicídio. E eu não sei se você sabe, mas somente neste ano, no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, nós tivemos 3 suicídios. 2 suicídios de 2 sargentos da ativa, um de Planaltina e outro de Santa Maria, e um bombeiro da reserva remunerada. E foi algo que chocou bastante a comunidade, os militares, porque ninguém esperava, eram pessoas que por fora transpareciam normalidade, estavam levando a sua vida normal, trabalhando normalmente, fazendo, né, tudo direitinho, ninguém desconfiava de nada quando de repente todo mundo foi surpreendido com a notícia do suicídio, né? E a gente viu que, segundo dados da Associação Brasileira de Psiquiatria, 13 mil pessoas tiram a própria vida por ano no Brasil. A senhora tinha ciência desses números? Pode comentar o que significa 13 mil vidas tirarem a sua própria vida? Claro, 13 mil pessoas. é um índice lamentável, né? Mas existem países que esse índice ele é muito maior, principalmente países onde a cultura não permite que você exteriorize as suas questões, né? Então a gente vê, por exemplo, o Japão, é só um exemplo, onde o número do suicídio lá é muito maior. São países que têm culturas muito diferentes da gente, né? A gente ainda permite, contudo, a gente ainda tem aquela questão do orgulho, de guardar tudo para si, de ser forte a qualquer custo, né? Mas o forte a qualquer custo que custa muito caro, porque a pessoa ela não tem possibilidade, muitas vezes, de procurar uma ajuda por medo de se sentir, de ser julgado como fraco, né? E não exteriorizar todas essas questões emocionais que acontecem com a gente tem um preço a se pagar, né? E às vezes chega um ponto que essa pessoa ela não vê uma outra alternativa para a vida dela a não ser tirar a sua própria vida. Isso é verdade, eu vou até dar um testemunho aqui. Não é sinal de fraqueza, né? Nós exteriorizarmos as nossas fraquezas. Na verdade, é um sinal de fortaleza, né? Chorar, E falar, né? Por isso que existe a psicoterapia. Psicoterapia é terapia pela fala, né? A pessoa, ela isso. falando ali com o psicólogo, ela aos poucos vai tendo um insight da própria questão dela. E você mencionou no Japão a questão da rigidez. A gente vê que no Japão eles estão muito rígidos também em questão de jornada de trabalho, né? Extenuante, pouco tempo de folga. Você acha que isso seria também algo para a gente observar em relação aos militares em geral?
Com certeza, porque trabalhos que demandam muito da pessoa, do físico, do emocional, do mental, e que também não te permitem ter um momento de lazer, que não te dão uma contrapartida, que não te dão equilíbrio, geralmente acontece isso. Entendi. Eu estava estudando aqui, me preparando, né? Porque para conversar com uma pessoa tão informada assim e de tanto conteúdo, eu tive que estudar um pouco, né? Mas eu estava vendo que as maiores causas de suicídio do Brasil são transtornos mentais, depressão, transtorno bipolar, alcoolismo e dívida. É isso mesmo? Isso mesmo. E é interessante que dívida, né, é bem forte, porque a pessoa, não tem nada a ver, tem tudo a ver, né? Tudo isso que você nos trouxe é um contexto de onde a pessoa não tem mais para onde fugir. Às vezes é uma fuga, às vezes um vício é uma fuga, às vezes gastar demais é uma fuga, às vezes não, às vezes é uma repetição de destino, e é isso que, inclusive, o sistêmico nos convida a ver. Porque um transtorno mental, uma depressão, não existe assim uma receita de bolo para que isso aconteça, né? Cada caso é um caso diferente, mas a Uhum. pessoa precisa de olhar o motivo pelo qual que ela está tendo aquele transtorno mental, o motivo pelo qual ela está fazendo o motivo pelo qual que ela está tendo aquela estafa física, né? Que muitas vezes está ligado à nossa transgeracionalidade, muitas vezes está ligado a uma questão de um pai ou de uma mãe. E quando a gente não aguenta mais, né, a gente faz essas fugas, a gente promove isso. Qualquer pessoa que não vigiar isso realmente acontece. E da fuga, do vício, aí tem o suicídio. E é interessante as pessoas se perguntarem o motivo pelo qual que elas optaram por aquela profissão. Na verdade, elas não optaram pela profissão. Na verdade, a profissão escolheu elas, né? Então, a gente percebe no nosso sistema como advogadas algo de injustiça muito forte. Não sei se você já percebeu no sistema Já. que da sua transgeracionalidade, lá atrás, você olha para trás, né? Nas gerações passadas, é, muitas histórias de injustiça social, injustiça com algum familiar na sua família. E às vezes a gente, por amor, por lealdade ao nosso sistema familiar e por uma questão de repetição de destino, para reparar esse dano que houve, a gente cai justamente naquela profissão. No caso dos bombeiros, né, a gente percebe que é salvar vidas. Então é interessante para os bombeiros olharem para si, né, e perceberem o motivo pelo qual que eles escolheram essa profissão. Escolheram, porque muitas vezes a gente acha que a gente escolheu, na verdade não. O sistema, uma questão inconsciente da gente, nos levou para aquela profissão, né? Então, eu estou fazendo por quem? A vida de quem que eu queria salvar? Por que Interessante. que eu estou fazendo? E às vezes é um fazer que nunca acaba e que degrada a si próprio, né? Então a gente observa, inclusive, a jornada de um super-herói, que ele salva todo mundo, salva o mundo, os relacionamentos pessoais dele são todos terríveis, né? Relacionamento com a esposa ou com a namorada não é um relacionamento tão bom assim. Por quê? Porque ele está a serviço do próprio sistema dele, está a serviço de salvar o mundo. E os relacionamentos pessoais, as questões pessoais, elas entram completamente em falência e ele morre. Eita. Rosana, é engraçado você falar a questão de olharmos para trás. Você falou de como é que é o nome? Transgeracionalidade. Transgeracionalidade. Então, vamos explicar aqui. Então, seria, para me entender, então seria olhar para trás, para os meus antepassados, para quem veio antes de mim, e observar nesses antepassados o que aconteceu nesse espaço de tempo entre uma geração e outra, né? E Exato. interessante.
É isso mesmo. Interessante você falando que eu vou dar o testemunho meu. Quando eu fui fazer vestibular, eu não tinha ideia de qual curso escolher, tá? Minha mãe era advogada, eu costumava, desde pequena, eu ia com a minha mãe para os tribunais, ela me levava para todo lugar, eu ia para o escritório. Quando eu fiquei maior, ela me botou na aula de datilografia, para eu datilografar as petições dela, na época era máquina manual. E quando eu fui fazer o vestibular, eu não pensei, vou ser advogada porque minha mãe é advogada. Mas quando eu fui e eu vi as opções, eu falei, gente, eu acho que a menos piorzinha aqui é direito. E fui e escolhi. E, na verdade, fazendo o curso, eu entendi que sabe, quando cai como uma roupa ajustada. Então, eu estou entendendo isso daí. Porque às vezes a gente não entende e as coisas acontecem e a gente não sabe o porquê, nem Às para vezes, quê. o futuro nada mais é, Dani, que uma repetição do passado de uma forma melhorada, às vezes. Às vezes Entendi. melhorada mesmo, porque a gente herda do nosso sistema familiar todas as histórias, boas e não tão boas assim, que são os destinos trágicos, né? Entendi. Então a gente poderia dizer o seguinte, que quando que o herói ele não chora, o herói não esmorece, o herói não se cansa, né? O herói ele se desdobra, mas ele salva ali a sua vítima. E na medida que ele vai deixando para trás, de lado, as suas próprias necessidades, esse olhar para dentro do sistema dele, então a gente pode dizer que ele, como é que é, doenças psicossomáticas, ele traz para o corpo e para a mente aquilo que está sendo represado, é isso? Também, também. Além dele entrar num processo de dizer sim para o mundo e não para si mesmo, quando ele faz esse processo, né, ele para de olhar para suas próprias necessidades. E aí Entendi. uma questão também psicossomática, né? Que é mente e corpo. O corpo fala muito mais do que a própria boca, né? Estamos nos comunicando 70%. A nossa comunicação é majoritariamente não verbal. E Uhum. quando a gente também não verbaliza e também não age, né, para olhar para os nossos sistemas, para as nossas próprias questões, a gente está dizendo não para a gente, né? Então, eu não olho para mim, olho para o outro, salvo o mundo inteiro, né? E os meus relacionamentos pessoais entram em falência, a minha conta bancária entra em falência, né? Eu fico doente. Quando eu faço muito pelo outro, faço muito pouco por mim mesma. Quando não existe, Entendi. inclusive em qualquer relacionamento. Um relacionamento de societário, um relacionamento. Qualquer relacionamento, Dani. O Relacionamento de. relacionamento dentro da hierarquia, por exemplo, porque é uma coisa muito delicada essa questão de relacionamento dentro da hierarquia militar, né? Porque a gente sabe que tem os ciclos dos oficiais. Gente, a doutora Rosana é filha de militar do Exército. Então, ela é da família militar, Também. ela sabe o que está falando, né? Ela viveu e ela vive com o pai militar. Então, a gente pode dizer, Rosana, que o herói, será que o herói passa na cabeça dele que se ele olhar para si, ele vai estar tirando o alvo da pessoa que precisa dele? Por exemplo, quando a gente vai voar de avião, a aeromoça ou a vozinha lá no microfone fala que nós, em caso de despressurização da cabine, a gente tem que botar a máscara primeiro e depois botar a máscara na criança ou na pessoa que tiver dificuldade. Por quê? Porque você tem que estar bem para você prestar assistência para o outro. Então, será que essa mente do herói existe esse mecanismo, esse pensamento de se eu olhar para mim, eu vou perder o que está acontecendo ao redor e eu vou deixar de ser o herói e sair dessa minha posição de destaque? Talvez, Dani. Não posso te dar certeza porque a gente não está na cabeça das pessoas. Mas o que seria interessante
seria essas pessoas que fazem tanto pela sociedade, fazem tanto pelos outros, elas terem algum apoio psicológico obrigatório. Entendi, entendi. É, eu gostaria de dizer o seguinte, que, por exemplo, dentro aqui das fileiras do Corpo de Bombeiro e da Polícia Militar, ambos têm a policlínica, que faz atendimento ambulatorial. Eu não sei no caso da PM, mas no caso do Corpo de Bombeiros existe assistência psicológica, psiquiatra dentro da própria corporação, da própria policlínica. Mas aí Então, questão, se eles procurarem, né, eles podem se sentir enfraquecidos, aqui é uma questão de ego, né? Ou eles têm medo de isso cair no ouvido de outras pessoas que estão lá dentro. Então, eu não sei como é que funciona isso, mas precisam de ser processos psicoterapêuticos completamente sigilosos. sim, são sigilosos, na verdade, né? Mas quando a pessoa está lá, o outro vê que está ali, entrou dentro do consultório do psiquiatra, começa aquele burburinho, né? Será que isso atrapalha mesmo a busca de ajuda? Ah, com certeza, porque tem um julgamento pessoal. Se ele não tivesse esse julgamento pessoal, faria tudo bem, porque ele, né? Desculpa, só tem gente grande aqui, vou falar uma palavra que se foda-se, vou me tratar. É, Isso, foda-se, eu isso preciso mesmo. me tratar. Mas como não existe um foda-se, muitas vezes, né? Existe um ego muito maior do que o querer se tratar, ele mesmo se impede de fazer esse movimento. E aí é complicado, né? Mas Entendi. seria um passo, seria uma evolução, garantir, né? Talvez seja até obrigatório, sabe? Porque os bombeiros eles fazem tanto por todo mundo e dizendo sim a todos, você acaba dizendo não para si mesmo. Uhum. Isso em qualquer Intere- relacionamento, né? Verdade. Interessante isso que você falou do foda-se buscar ajuda, porque o objetivo dessa live é justamente trazer ao conhecimento de que, por mais grave que seja o problema, a situação, existem pessoas capacitadas para estender a mão e ajudar. Porque eu já tive depressão quando eu tive meu segundo filho, há 13 anos atrás, inclusive ele fez 13 anos ontem, eu tive depressão pós-parto. E quando a gente está nessa situação, a gente não vê saída. A gente só vê o problema e na medida que você vê o problema, ele te achata cada vez mais e a sua energia vai cada vez diminuindo mais ao ponto de você desistir de viver, Isso é uma verdade. sabe? Isso é uma E, verdade. e se não tiver alguém, pegar o bombeiro herói, né? Tem a pessoa lá que está se afogando. Se não tiver alguém para botar a mão e pegar a pessoa que está se afogando, para dar esse respiro para ela se salvar, isso é algo importantíssimo e isso está dentro justamente dessa profissão de herói, né? Quantas vezes eles dão esse suporte para que a pessoa possa se recuperar, né? Porque existe saída para os problemas, Mas não existe? esse primeiro passo de procurar uma ajuda depende única e exclusivamente da pessoa. Não adianta Entendi. a família querer ajudar essa pessoa, que não vai ajudar, vai ajudar. Não adianta o superior, né, obrigar essa pessoa, não adianta. O que tem que fazer é essa pessoa ela tomar consciência, ok, tem um problema, preciso resolver esse problema, porque senão eu vou acabar morrendo. Né? Então é uma questão de autorresponsabilidade e de escolha. Por mais, assim, é basicamente isso. É um tapa na cara, é uma questão de autorresponsabilidade. O que você quer para si? Qual é o caminho que você quer tomar? Né? Você Uhum. pode se ajudar? Você quer ajuda? Então busque ajuda. Você não quer buscar ajuda? Ninguém vai te ajudar. Não tem como ajudar quem não quer ser ajudado, né? Não, impossível, Dani. Pois é. Agora me diz uma coisa. Na minha experiência aqui, muitos chegam com problemas, por exemplo, de endividamento, outros chegam com problemas na família, divórcio, pensão alimentícia.
E aí, quando a pessoa senta na minha frente e começa a falar, a gente sente, assim, uma necessidade de abordar outras coisas. Eu queria saber de você, na sua experiência, como advogada treinada para dar um atendimento sistêmico, olhar para o sistema da pessoa, como que você contribui como advogada para trazer, somar aquela pessoa para que ela possa pelo menos parar, pensar, analisar, para ver se ela começa esse processo de tomada de autorresponsabilidade, de autoconsciência. Dani, só da pessoa ela exteriorizar isso para você é porque ela te conferiu algum tipo de confiança, né? Então, e aí você tem que analisar caso a caso, você vai perceber se aquele cliente ele te deu uma possibilidade de você conversar sobre um assunto a mais. Porque às vezes a pessoa ela só te procura realmente para você resolver a questão juridicamente, pronto, e acabou. Então, assim, se você, inclusive, alongar esses assuntos, que você percebeu que essa pessoa tem alguma questão, ela simplesmente ela vai embora do seu escritório e não volta mais. Mesmo porque ela não te deu licença para isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado aonde a gente, até onde que a gente vai com esse cliente. Porque dependendo dele, a gente não tem autoridade para tocar naquele assunto. Mas se a pessoa ela tocou naquele assunto e ela te deu uma abertura para conversar sobre isso, eu acho que é uma excelente oportunidade para você tocar nesse assunto de uma forma muito mais humanizada, né? Convidar essa pessoa a ela enxergar a origem dos conflitos dela, porque às vezes diversos conflitos têm apenas uma origem, né? Então Entendi. a gente pode observar que, por exemplo, essa pessoa está com um problema muito grande dentro da corporação dela, né? Mas que na vida pessoal dessa pessoa também, ela tem o mesmo problema. Por exemplo, o problema com a autoridade. Certo. Vamos dar um exemplo aqui prático e básico. Problemas com o superior, problema com a autoridade. Provavelmente, essa pessoa tem um problema de autoridade com seu próprio pai ou sua própria mãe. Isso Tem que olhar lá atrás. problema com hierarquia. Ela tem um problema com hierarquia. Entende? Então, não adianta ela vir querer resolver juridicamente uma questão pontual dentro da corporação. Porque passou aquele problema, ela vai ter outro problema dentro da corporação, e vai ter outro problema, vai ter outro problema. E é uma repetição de questões que ela vai ter dentro da corporação. E isso a gente enxerga também no mundo empresarial, porque eu sou empresária, eu estou hoje com 13 funcionários. E já passaram funcionários aqui na minha casa que tinham esse problema de hierarquia. E quando eu fui conversar, quando a pessoa me deu um pouquinho de abertura para conversar sobre a vida pessoal com ela, né? Ela realmente me exteriorizou que ela tinha um problema de hierarquia relacionado a pai e mãe, ou mãe, né? Então, Uhum. aí a pessoa ela tem que olhar para trás, olhar a questão dela ali. Quando ela resolver aquilo ali, aí as outras coisas da vida dela relacionadas à questão da hierarquia vão melhorando. Vão se desenrolando, né? Interessante isso. No meio militar, a gente chama a pessoa quando tem problemas com hierarquia e que está sempre sendo chamada atenção, no meio militar chama de alteração, né? É o Então, militar alterado. deu alteração no serviço. Isso. Então a gente vê que está cheio de militar alterado, né? E aí eu vejo até a responsabilidade até de da autoridade que está sobre essas pessoas, né? Porque na medida em que tem quem está abaixo tem problemas com a autoridade, existem algumas autoridades que tiveram um problema lá atrás e usam dessa autoridade para subjugar outros, né? E aí é É, um problema chamando outro problema, né? Um e doente. e é muito interessante a gente observar para a profissão militar, né? Porque meu pai é militar e todos a gente vira uma grande família militar sempre, né? Então todos os amigos do meu pai, de toda a história, ele eu chamo de tios, todos os meus tios, né? Eu observo muito e conversa assim, nada oficial, né? Uma conversa do dia a dia, às vezes.
que todos eles tiveram alguma questão relacionada ao pai. Inclusive, a constelação familiar nos traz também essa consciência, esse olhar de que, né, o militar ele está em busca de algo ligado ao pai, à paternidade, né? Então, é interessante para os militares, de uma forma geral, promoverem esse olhar interno. O que que ele está buscando com a autoridade? Ele teve autoridade, essa autoridade em casa? Como que foi Entendi. a autoridade, esse relacionamento pai e filho dentro de casa? Né? Foi uma coisa conflituosa, ele está buscando alguém para mandar, entendeu? Entendi. Mas Para assim, repetir o padrão lá da família, do é uma, sistema. é uma busca de hierarquia. Entendi. Tanto, Às vezes tanto para um lado teve, quanto para o outro, né? não teve um pai presente, entende? E se teve esse pai presente, como que foi esse relacionamento com o pai? Entendi. Entendi. Vamos falar de estatística para a gente ter uma noção Sim, do que a gente está falando, né? Você sabe que atualmente o Corpo de Bombeiros ele tem um efetivo aproximado de ativos de 5.900 bombeiros, né? E como eu disse anteriormente, existe a policlínica e a policlínica, ela mensalmente, ela publica em boletim geral os dados de atendimentos, né? Reservando, claro, o anonimato da pessoa, sem citar nomes nem nada. É uma questão estatística mesmo, né? Que a gente encontrou nos boletins gerais. E só assim, dados desse ano, a gente ainda está no ano pandêmico, né? Que essas questões tendem a ficar mais ainda à flor da pele, mais ainda evidentes. A gente viu que no início do ano, de 199 atendimentos psicológicos, agora no mês de agosto pulou para 247, né? 247, se a gente for ver em nível percentual, é mais ou menos 4,18% da corporação, do ativo, buscando esse auxílio psicológico. Porque, gente, vamos falar aqui a verdade. Eu acho que todo mundo precisa de psicólogo para início de conversa, né? Eu acho que a gente tem que parar com aquele pensamento antigo que fala, vai no psicólogo, é louco, né? Porque a gente sabe que é dado público. A maior causa de afastamento de serviço no Brasil é depressão. A depressão tira mais gente do trabalho do que acidente, do que infarto, do miocárdio, coisas do tipo, né? Então, eu acho que psicólogo é algo necessário para todo ser humano. Inclusive, os psicólogos têm seus psicólogos, né? sim. Então, assim, eu vejo esse número, assim, eu vejo esse número de bom grado, mas eu não sei se 4,18% do total do efetivo seria um número considerável ou não. Mas será que, eu sei que no Setembro Agora Amarelo, o Corpo de Bombeiros fez lives sobre essa questão, eles divulgaram informativos, parece que houve uma movimentação dos quartéis sobre essa questão, dessa necessidade de buscar ajuda. A gente tem também o TAF, né, o teste de aptidão física, que eles fazem todo ano, anualmente, eles fazem o TAF, que é o exame, tem o exame físico, o exame de fazer exercício, aquela coisa toda, né? Então, o que você acha desse número? Você acha que esse número poderia melhorar? Ou será que esse número não melhora justamente por causa daquela questão que você falou lá no começo, da vergonha? É, eu acho que esse número ele podia melhorar muito, bastante. Eu acho que poderiam até estipular metas, né? Mas às vezes a pessoa ela se sente, ela tem uma barreira de procurar ajuda. E maior parte das vezes essa barreira é uma barreira interna, que ela não consegue procurar ajuda. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Tá. É maravilhoso que essa live é só para bombeiros, então assim, né? A gente pode eu posso até entrar um pouco nesse mundo porque meu pai ele é militar. Vou dar o meu exemplo aqui para vocês. Eu sou filha de militar. Eu não sou militar. Minha irmã mais velha foi militar, né? Mas meu pai Sim.
a gente com um certo militarismo, não, com um total militarismo lá em casa. Então, tiveram algumas questões quando eu era criança que eu lembro que meu pai falava, e eu, assim, coisa de criança mesmo, no colégio. Eu tive alguns problemas naquela época, nem era bullying, nem se chamava bullying, né? Mas enfim. E aí meu pai falava, olha, se te baterem no colégio e você não reagir, você não revidar, você vai chegar em casa e você vai levar mais, né? Levanta daí, bunda mole. Faz, não desiste nunca, você não pode desistir. Meu pai, ele é guerreiro de selva, foi paraquedista, Hum. entende? Então, para mim, é o suprassumo do homem maravilhoso, é meu pai, né? Tá em cima de todas as hierarquias, ele é meu pai, né? Então, pai e mãe, para mim, eles, a educação, tudo que aconteceu, criou todos os gatilhos positivos e negativos na minha mente. Então, o que acontece comigo, que fui criada assim, a não desistir nunca, né? Eu não consigo desistir nunca. Por mais que eu esteja muito cansada, por mais Eu que vi, eu sei, eu sou testemunha disso. eu esteja muito, muito cansada. Eu cheguei aqui, né? Eu tô na minha loja, eu cheguei na minha loja, era por volta de 9 horas da manhã. Eu tô aqui conversando com a Dani na live, não consegui terminar tudo que eu tenho que fazer hoje. Terminando essa live, eu ainda vou ter que fazer até uma trabalhando, só vou para casa depois disso. Então eu não consigo parar, eu não consigo, sabe? É algo incansável. Aliás, é totalmente cansável isso tudo, né? Mas eu percebi o motivo pelo qual que o meu inconsciente não me permite parar. Então é um fazer incansável. E fazer por quem? Para mostrar para o meu pai o quanto que eu sou boa. Entende? De não desistir. Então eu sempre quero mostrar muito para o meu pai o quanto que eu sou muito boa. A questão é essa, né? E eu tenho algumas barreiras que não me deixam parar, que é essa questão. Então, para outras pessoas, imagina só, como que foi a educação dessas outras pessoas, né? O que que fez com que essa pessoa não procurasse uma ajuda? Às vezes homem não chora, às vezes você não pode reclamar de nada. Entende? Então, existem gatilhos emocionais e todos esses gatilhos emocionais, eles são instalados, eles viram crenças na nossa cabeça, né? Na idade infantil e a gente leva tudo isso para a idade adulta. E a gente, às vezes, não consegue enxergar que isso é algo que foi instalado na nossa cabeça, mas que a gente pode desinstalar. E que sim, a gente pode pedir ajuda. E que sim, que a gente pode parar. E que sim, que eu não tenho que provar mais nada para ninguém. Entende? Entendo, mas para a gente chegar nesse ponto, né, Rosana, a gente rala muito, né? Muito. Eu ainda não quis chegar assim exatamente nesse nível, não, mas estou me trabalhando internamente para isso. Acho que tá me ouvindo? Dani, Oiê! Oiê, oiê, oiê! só Voltei? o motivo pelo qual que nos leva a isso, né? A não pedir ajuda, homem não chora, homem não pode, porque o homem assim é mariquinha, homem assim assado, homem não pode mostrar fragilidade. Isso é muito forte na nossa sociedade, né? Isso é É muito forte. verdade, Então, cada um tem. é verdade. Rosana, eu fiz Ô, umas Dani, perguntas deixa aqui para. Oi. eu fazer uma pergunta. Dessa porcentagem de militares. Oi, dessa porcentagem de militares que procuram ajuda, você tem a porcentagem de mulheres militares que procuram ajuda? Informação. Eles têm informação de terapia de casal Uhum. dependentes e terapia do Entendi. Eu acho que às vezes a terapia de casal ela é iniciada por conta da mulher. A mulher ela tem muito mais facilidade de procurar ajuda nesse sentido. Dani?
Rosana? Oi, será que sou eu? Voltamos, não sei. Eu Vamos lá. mudei aqui. Eu abri aqui, olha que interessante. É, psicoterapia de casal, no mês de agosto, foram 13, enquanto que a do titular do militar mesmo, 247. Então é um número pequeno, né, se a gente for comparar um com o outro. Mas existe também a questão do efetivo. O efetivo do Corpo de Bombeiros, inclusive eu pedi essa informação e infelizmente eu não recebi. O percentual de mulheres nas fileiras, né? A gente sabe que o percentual é pequeno, e a gente vê que, pelo menos a minha experiência, esse comando atual, ele tem até se esforçado de colocar mulheres em lugares de destaque. Então, sempre quando tem alguma solenidade, são as mulheres que dirigem a solenidade, que dão o tom da situação. Mas esse dado eu realmente não tenho. Eu sei que o efetivo feminino é bem reduzido, né? E elas ainda sofrem mais um tipo de pressão. Eu digo porque eu já advoguei para uma bombeira que estava no curso de cabo, e no curso de cabo foi exigido que ela fizesse o número X como é que é aquele exercício que faz no chão? Que você levanta e abaixa de... Paga Bump, 30, como é que é o nome? Não, bump. é flexão, Flexão. flexão. E aí, no meio ali, não sei em quantas, ela parou, porque ela ficou sem ar, ela tinha asma, né? E ela sentiu falta de ar. E o instrutor, que era um major na época, falou justamente aquilo, né? Levanta, menininha, lugar de menininha é em casa, né? E falou um monte na frente de todo mundo. E era do curso do meu marido, foi quando meu marido fez o CFC. E ele chegou lá em casa e falou: Daniela, aconteceu isso, isso e isso. Eu falei que você é advogada, ela vai te ligar. E ela me ligou no dia seguinte e nós fizemos eles chamam lá de memorando. Fizemos memorando, né? Metemos a caneta à parte, que eles chamam, e se instaurou uma sindicância. E nós estivemos lá tomando depoimento. E ele, lá na sindicância, na frente dela, eu disse e repito. Então, você vê que eu acho que a mulher, assim, eu não vou tomar o partido, mas a gente tem que ver essas questões de diferença, né? Porque a mulher, eu acho que ela tem um extra mais, ela tem que ser mais heroína ainda que o homem, né? Agora, você imagina uma mulher dentro do militarismo, em número menor, tendo que ser mais heroína do que os heróis que estão do lado dela. Tem às vezes mais macho também. Isso, exatamente. Acontece, é muito complicado, porque também tem a questão do assédio, tem a questão do A gente não vai nem entrar. assédio sexual, né? Como o número de mulheres ele é reduzido e um ambiente ele é completamente masculinizado, então Masculino, é. o machismo predomina. E se você não se tornar também uma mulher masculinizada, aí que essa questão é muito mais forte. Você sofre muito mais. Então, às vezes, as mulheres, inconscientemente, dentro desse contexto, elas se masculinizam para sofrerem menos impacto. E vamos avançar um pouquinho até mais, Rosana. Inclusive, depois a gente pode ver, é motivo para outra live. E os militares que são homossexuais? Como que eles têm que ser ainda mais heróis para provar de que eles são realmente merecedores de estarem ali? Porque a gente sabe que existe preconceito nas fileiras com militares homossexuais, não mulheres, mas homens homossexuais. Na verdade, existe um preconceito geral e a gente sabe disso com tudo que é diferente. Existe o preconceito com gordo, existe o preconceito com quem tem um olho assim, quem tem um olho assado, com quem é homossexual. Existe o preconceito de uma forma geral, né? Mas num contexto mais machista e masculinizado, isso é muito mais forte. Mas aí entra também, Dani, aquilo que eu te falei, a questão da procura pelo pai. Hum.
Entendeu? A visão sistêmica disso, da homoafetividade no meio militar. Ah, eu não sabia, então, que a gente poderia ter esses desdobramentos, então, não. Diversos Nossa, desdobramentos. a mente humana é algo, assim, maravilhoso, né? E é algo tão profundo, né? Que, às vezes, ultrapassa a nossa capacidade lógica de entender as coisas. Porque não existe lógica, né, Rosana? Ou eu tô errada? Não existe uma lógica para nada. E às vezes pode existir para tudo. Porque cada caso é um caso diferente, né? Então, Verdade. cada coisa precisa de ser observada. Às vezes, só um exemplo, né? Que eu observo bastante. No meio do lesbianismo, digamos assim, né? A gente tá até saindo disso e já está entrando em outro assunto. Mas, por exemplo, às vezes no meio mulheres que têm relacionamento com outras mulheres, que são lésbicas e têm um relacionamento entre si, né? A gente observa a exclusão do masculino, total. Entende? Entendi. Porque o masculino, o homem, foi transformado em mal para ela. E aí você observa o que aconteceu ali atrás para ela ter enxergado o homem como mal, né? Para só se relacionar com mulheres. Então, existe também um olhar sistêmico para tudo isso. Existe um olhar sistêmico também para uma afetividade masculina, né? O porquê que ele quis se tornar cada vez mais leal à mãe para se parecer tanto com ela. Né? O que houve ali no relacionamento entre pai e mãe, que ele tomou partido de da mãe, né? É nítido isso, né? E aquela mulher se tornou uma heroína para ele, né? Entendi. É como diz. Desculpa, pode terminar. Aí ele busca, às vezes, como a questão da hierarquia ela é algo muito sistêmica, né? Às vezes ele busca, dentro de um corporativismo militar, o que ele não pode buscar na vida pessoal dele, que é o pai. Entendi. Eu não sei de quem é essa frase, mas entre os céus, como é que é? Existem mais mistérios entre o céu e a terra do que diz a Van Filosofia. Eu acho que é algo assim, mais ou menos assim, né? É, E a gente vê que interessante isso, o papel do advogado de ter essa consciência, né? De que a gente não trabalha com processo, a gente trabalha com o direito. Pode ser que a atividade fim remeta a isso, né? Mas a gente trabalha com o ser humano complexo, do jeito que ele é, e eu tenho aprendido, tem muitas coisas em mim que eu acho defeito e que eu lutei a minha vida inteira contra, e hoje, com quase 50 anos, eu falo, tudo bem ser do jeito que eu sou, né? Nós somos lindos, cada um do jeito que é, né? E essa responsabilidade da gente ter esse olhar para o próximo, eu acho que isso é uma missão, transcende a profissão advogado, né? É uma missão em serviço, você ser servo do próximo, né? Você se fazer herói para aquele herói naquele momento de dificuldade, naquele momento delicado da vida que ele estiver atravessando, né? E esse olhar eu aprendi com você, Rosana. Te acompanhando, ouvindo tudo que você fala, prestando atenção como você fala, muitas coisas a gente diz com os gestos, né? Então, muita coisa é falar, muita coisa você fala sem falar, né? E isso realmente eu aprendi. Foi por isso que a primeira pessoa que veio à minha cabeça para estar aqui hoje comigo é a minha primeira live colaborativa aqui no Direito para Bombeiros. Eu falei, gente, tem que ser a Rosana, né? Porque você vive isso, você respira isso, você ilumina, você irradia isso, né, para as pessoas onde quer que você esteja. E é um perfil justamente voltado, um perfil que a gente quer trazer esse lado humanizado, porque os militares estão muito acostumados, Rosana, com muita rigidez, rigidez, mordaça, fica quieto, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E perfis como o seu são perfis que realmente agregam.
E eu fiz muitas perguntas para te fazer, mas você já respondeu todas. Então, quem tiver aqui, se quiser fazer uma pergunta para a Rosana, agora é a hora, tá? Eu Enquanto eu vou vou. falar aqui do isso, eu vou falar aqui do perfil dela, enquanto você vai digitando aí. Quem não conseguiu assistir essa live vai ficar salva. Quem não conseguiu assistir toda vai ficar salva. Eu vou salvar aqui no IG, vou mandar para a Rosana, se a Rosana também quiser salvar no IG dela. O IG dela é @direito de ser feliz. E é isso mesmo, direito de ser feliz é o perfil dela e ela passa isso, né? Que nós temos direito, a gente tem dever de ser herói, mas também a gente tem direito de ser feliz e de gozar justamente dos benefícios do heroísmo, né? Da nossa profissão, do nosso convívio particular com os nossos familiares. Então, por favor, se você puder, dá uma olhadinha lá. A Rosana tem várias sacadas, ela sempre fala muito sobre essas questões sistêmicas. E eu queria deixar aqui meu agradecimento, ô Rosana. Eu sei que você é mãe, Rosana é mãe de uma menininha, Lorena, Lolô. Lolô tá com 2 aninhos já? Fez 2 aninhos, dia 29 de setembro. Hoje tirou sangue, Linda! nem chorou. Olha só que eu. Olha que engraçado, né? Porque, né? É isso que eu falei, mais ou menos sobre isso que eu, inclusive, falei a live toda. A minha mãe até falou assim, nossa, mas ela não chorou nada. Eu falei, lógico, eu não criei um monstro para ela. Ela não tem pelo qual sentir medo das coisas que ela enfrenta na vida dela, né? Muito pelo contrário, eu encorajei ela. Eu e o papai dela estávamos ali naquele momento, estávamos juntos dela. Então ela nem retraiu o braço, nem disse ai, sabe? Oh, meu... Então é muito, muito lindo. Mas assim, como pai, como mãe, nós temos responsabilidades que são assim essenciais porque a gente pode instalar gatilhos positivos e negativos nos nossos filhos, né? Isso é até bíblico, inclusive. Então, quanto mais a gente puder abençoar os nossos filhos, a gente puder encorajar os nossos filhos, melhor, porque eles vão levar isso para a vida deles, né? E quanto mais a gente maldizer os nossos filhos, mais a gente botar medos neles, mais colocar limitações neles, né? Aí a gente vê uma pessoa que ela tem muitas travas na vida delas. E é por isso que você fez essa live, Dani, para mostrar para essas pessoas que elas podem olhar para a origem de suas próprias travas pessoais. O que está impedindo essa pessoa de procurar ajuda, né? A partir do momento que ela simplesmente faz esse movimento de olhar, ela tem na palma da mão delas, essas pessoas elas têm a responsabilidade de mudar o seu próprio destino. Não necessariamente a gente precisa de cumprir um destino que foi entregue para a gente de bandeja, né? A gente não está fadado a um destino. A gente sim pode sim, a gente tem uma tendência a repetir destinos trágicos, né? E, inclusive, por lealdade, fazer isso, por lealdade à nossa família, aos nossos pais. Mas a gente tem que ser dono de si, dos nossos próprios destinos. A gente precisa de pegar isso nas nossas mãos. A gente tem poder sobre isso, sobre nós mesmos. E olhar, obrigado, papai, obrigado, mamãe, né? Me abençoe se eu fizer diferente. Já sou grande. Deixo com vocês o destino de vocês. E agora E eu sou assumo o meu. meu próprio destino. E aí a pessoa assume com força, com amor e com respeito a sua própria transgeracionalidade, o seu próprio destino, de fazer diferente, de poder pedir ajuda. Nossa, isso é maravilhoso, porque nós não fomos pré-determinados, né? Eu não acredito na pré-determinação que alguém nasce para ser tal coisa e morre tal coisa. Eu creio nisso também, que a gente tem esse poder. Na verdade, nós somos predeterminados, sim. Só que a Você gente pode acha? mudar. Ah, tem essa diferença, né? Tem o livre-arbítrio de escolher, né? Querer continuar ou querer romper e viver coisas novas. Isso é muito E isso vai maravilhoso. cada um. Se você quer continuar sendo fadado àquele destino ou não, se você quer seguir um caminho diferente. E é uma responsabilidade sua, só sua.
Por isso que não adianta uma outra pessoa querer te ajudar. É você quem tem que se ajudar. É verdade, é verdade. Puxa, que maravilha, que maravilhoso. Se você assistiu e você viu que, de alguma forma, você se identificou, poxa, a Rosana falou tal coisa, parece que eu estou vivendo alguma coisa assim parecida. Olha para dentro e procura ajuda. Se for o caso, procura a Rosana. A Rosana está lá no Direito de Ser Feliz, à Procura, disposição. Me pode, procure, né? Vem tomar um café com a gente, tomar uma água, né? Bater um papo e olhar para fora, porque quanto mais a gente olha ali para o problema, mais parece que a solução não vem, né? Então, se na isso te verdade, ajudou de alguma forma, busca, né? exatamente, precisa de, às vezes de um insight de fora, de uma pergunta exterior. Verdade. Inclusive, você ensinou isso Você para mim. escutou, Dani? Escutei. Você travou? Oi, Rosana. Oi. Oi. Oi, tô Inclusive, aqui. tô te vendo. Inclusive, você ensinou isso no curso, né? Que nós, como advogados, nós não podemos falar, olha, você tem isso, você é aquilo outro. Não. O nosso trabalho é falar, você já pensou que nessa situação, você já olhou para esse fato, né? Trazer essa atenção para a pessoa sair do problema e olhar para fora, né? Olhar para fora, enxergar a luz, enxergar alguma coisa que possa ajudar a mudar essa situação. É, Rosana, a palavra é sua. tá bom, Dani. Olha, Dani, muitíssimo obrigada por essa live. Eu agradeço a oportunidade de cada vez mais pessoas terem acesso a essa informação, que é uma informação simplesmente muito importante para o contexto que elas vivem, é muito importante para todo mundo, né, para falar a verdade. E agradeço muito pelo espaço, pela sua amizade, pela sua confiança de estar conduzindo essa live com você, viu? Conte comigo para o que precisar, viu, pessoal? E se vocês precisando de alguma orientação, alguma coisa nesse sentido, podem procurar a doutora Dani ou podem me procurar também. Estamos completamente abertos aí para auxiliarem vocês nessa questão, não apenas jurídica, mas principalmente numa questão de autoconhecimento mesmo. Muito bom, muito obrigada. Você ficou até aqui ao final com a gente. Obrigada, Rosana. Eu também cheguei aqui, era 7 horas da manhã, não vi a luz do sol ainda. Então, que o Senhor te dê força para você conseguir criar a Lolô, ser essa mulher multifacetada, empresária, advogada, linda, maravilhosa, conselheira, e que tudo te vá bem. Uma boa noite a todos que estiveram aqui conosco, quem vai assistir depois. Um grande abraço e qualquer dúvida, manda um direct para mim, manda para a Rosana e a gente vai uns ajudando aos outros, né? Isso acho que na pandemia a gente viu, né, a importância que tem o outro na nossa vida, né? Então, Verdade. é para isso que nós estamos aqui, para servir, né, Rosana? Obrigada, viu? Um grande abraço, beijo. Boa noite. Beijo. Boa Tchau. noite, tchau.